chat antes, se todo mundo está conseguindo enxergar direitinho aí. Beleza? Então, lembrando, gente, que o assunto de hoje é funções e fórmulas do Excel, certo? Esse foi o assunto, se eu não me engano, o terceiro assunto escolhido dado a aula, não foi antes, se eu não me engano? Isso, o terceiro assunto foi escolhido por vocês, voltaram lá no site, para que pudessem ter uma aula ao vivo online sobre funções e fórmulas, certo? Então, vamos passar aqui, ó. Então, primeiramente, para quem iniciou, é novato, iniciou o curso recentemente. Então, primeiro, o que é Excel? Para que você não entre aqui de forma leiga, nem sabendo que programa é esse que a gente vai utilizar. Então, aqui, o Excel, ou Microsoft Excel, é um aplicativo de criação de planilhas eletrônicas. Muitas empresas hoje sobrevivem com base de uso destas planilhas, né? Seus recursos incluem uma interface intuitiva e capacitada, né? Ferramentas capacitadas de cálculo e de construção de gráficos, que juntamente com o marketing agressivo que elas usam, né, tornam o Excel um dos mais populares aplicativos de computador até hoje, certo? No que diz respeito a planilhas. Então, eu vou abrir aqui, gente, uma planilha que eu tenho, que eu vou utilizar como exemplo, né, para vocês terem uma noção. Essa é a planilha que a gente vai utilizar na aula de hoje, né? Nessa planilha aqui, a gente vai usar algumas fórmulas, certo? Que eu vou citar aqui para vocês, beleza? Vamos voltar ali para a apresentação. Então, aqui é o seguinte. O que são fórmulas, né, e funções do Excel? Bom, primeiro, há uma diferença do que é fórmula e do que é funções, tá? A gente costuma usar funções e chamar de fórmulas e vice-versa, mas são coisas um pouco diferentes. Por exemplo, no caso de fórmula, no Excel, uma das funções mais importantes, né, é a fórmula. É uma série de instruções a fim de realizar algum tipo de cálculo, podendo ser um cálculo simples, como somar, né, ou somar duas células, ou incorporar funções estatísticas avançadas para detectar tendências ou fazer previsões, né? Aí tem aqui embaixo aqui, ó, um exemplo do que seria uma fórmula. Seria basicamente você selecionar a célula, né, dos valores, colocar o sinal da sua operação, seja ela de soma, né, de menos, divisão ou multiplicação, e aí você selecionaria as fórmulas que seriam somadas. Isso basicamente é uma fórmula, entendeu? E o que seria a função? Função seria, resumidamente falando, o uso das instruções que o Excel utiliza, como, por exemplo, aqui, ó, a função soma, tá? A função soma é uma função, vocês ouviram falar bastante aí nas aulas, né, durante o curso, sobre a função média, a função si, aí por aí vai, tá? Várias outras funções. Então, há essa distinção do que é fórmula e funções, tá? E aí está a lista das principais funções, né, as mais conhecidas, as mais utilizadas para quem utiliza Excel, seja em casa, no trabalho, enfim. São uma das mais utilizadas, então eu escolhi essas aí para poder falar um pouco, né, de cada uma delas. A gente vai ver a função de cada uma delas e eu vou mostrar na prática, lá na planilha, como a gente estaria utilizando essas funções, tá? Então, temos aí a range, a maior, menor, máximo, mínimo, soma-se, conte-se, proc-v e si. Se você é um aluno novato, né, principalmente eu tenho alguns alunos novatos que me entraram recentemente, e você está vendo esses termos, não precisa se assustar, até porque você vai chegar nesse assunto e tudo isso vai fazer sentido para você, beleza? Então, aqui, meu próximo slide, eu tenho aqui, ó, para que servem as funções mais usadas. Então, começando lá por a range. Um número, né? Pega um número específico de dígitos e que você deseja arredondar, não é isso? Eu vou abrir aqui a planilha, ó, para mostrar melhor para vocês. Eu tenho essa planilha aqui, né? Uma planilha de compras de veículos, onde eu tenho várias colunas, né? Eu tenho uma coluna código, tenho uma coluna cliente, tenho uma coluna que diz o nome dos carros, tem um fabricante, o valor, né, o desconto que cada veículo tem, né, baseado aqui na porcentagem de 6%,
Eu tenho uma coluna que mostra aqui a tarifa de IPVA de cada veículo, né? Para quem não sabe o que é IPVA, é uma tarifa que quando você adquire um veículo, você paga ali em determinados períodos um valor, né, baseado na taxa, né? Então está aqui, especifiquei a taxa. Lembrando que essas taxas não são verdadeiras, são taxas fictícias que eu usei só para fins didáticos aí. Tem uma coluna aqui, valor arredondado, tá? É onde nós vamos utilizar a primeira fórmula, né? A fórmula arrend, beleza? Então, para quem já sabe ou para quem não sabe, como é que a gente utiliza uma função no Excel, uma planilha no Excel? Primeiramente, a gente vai adicionar, teclar o igual, tá? Isso aqui habilita você a usar qualquer fórmula. E daí basta você digitar o nome da fórmula, né? Como a gente já viu, que é arrend. Então, aqui, ó, perceba que o Excel ele vai te dar uma lista de fórmulas. Você vai clicar na função em questão, tá? E aqui ele vai abrir o parêntese já para você iniciar os argumentos, né? Você vê que quando você insere uma função no Excel, aqui embaixo ele cita os argumentos que você vai usar, né, na sua função, beleza? Então, aqui ele pede o número, né? O número que eu quero arredondar. Qual é o número que eu quero arredondar? Eu quero arredondar primeiro esse número de cá, que é o 4,41. A função arrend, ele pega esses números aqui, ó, com fração decimal, né? Com casas decimais, melhor dizendo, 4,41, e arredonda para um valor acima ou abaixo. Mas como assim? Como é que ele faz isso? Por exemplo, eu adicionei aqui a minha função, selecionei o valor que eu quero arredondar, coloco ponto e vírgula e digito o número 1, tá? O que é que vai acontecer aqui? A função arrend, ele vai analisar o número em questão e vai observar se esses números que estão após a vírgula, eles são igual ou maior que 50, tá? Se é igual ou maior que 50. Então, temos ali 4,41. É um número abaixo de 50. Então, quando eu apertar Enter aqui, ó, a fórmula ele vai arredondar para baixo, tá? Ele vai arredondar esse valor de 4,41 para baixo. Ou seja, 4,40, certo? Ele descartou aí, digamos que ele descartou 1 e arredondou para 4,40, beleza? Se esse valor aqui, por exemplo, ó, vou trocar, fosse 4,99, o que ia acontecer? Como 99 é um número bem acima de 50, a fórmula arredondou para 5, tá? Arredondou para 5. Isso facilita bastante quando você tem uma planilha e que você quer números mais ou menos inteiros, para que facilite o seu trabalho na hora de calcular, tá? Caso você não goste de trabalhar com números muito fracionados, muita casa decimal, como está aqui, muito fracionado. E aqui vamos seguir, ó, mais um exemplo. Tem igual, arrend, né, digito o número da fórmula, clico 2 vezes na fórmula, clico no valor que eu